Bom dia. Uma saudação muito especial aos nossos irmãos e irmãs que das suas residências estão em contato conosco para celebrarmos a liturgia do 14º domingo do tempo comum. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos iniciar esta nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu ao amor de Cristo. Deus se manifesta aos pequeninos e aos humildes, sua compaixão, sua fidelidade e sua bondade para com todos. Quando vacilamos, tenhamos a certeza do amparo daquele que nos reergue em seu amor. Busquemos o pão da palavra e da Eucaristia e supliquemos a força para os desafios e os fatos de cada dia. Jesus Cristo, nosso irmão, caminha conosco e nos ampara na caminhada. Façamos o nosso ato penitencial, pedindo perdão dos nossos pecados. Jesus revela-nos a face misericordiosa do Pai. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, pois o meu jugo é suave. Aproximemo-nos de toda a confiança de sua misericórdia infinita e peçamos o perdão.
Senhor, que sois bondade sem limites, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a esperança que nos refortalece na caminhada, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Intenções para a missa de hoje. Pelos falecidos, Rubens Carlos Ambil, 7º dia. Carmen e Fanger, aniversário de morte. Leonora Mistalden. José Gilberto Foná, aniversário de morte. José Francisco Miller. Silvia Terezinha Vitor, aniversário de morte. Maurício Batagello, 1º aniversário de falecimento. Leozina Almeida Silva. Augustinho Campreguer, 10 anos de falecimento e também em ação de graças pelos seus 35 anos da função de organista de nossa paróquia. Pelos falecidos da famílias Vieira da Silva, Xavier, Banvart, Krembio, Linder, Verlendorf, Zerbini, Stefanelli, Furlan, Scananense, Verdun, Wolf, Bueno e Calucci. Vera Lúcia Mistalden, Maria Vicentina Dutra,
José Carlos Zerbini, Francisco e Josefina Escabora, José e Jordiana Neves, Daniel Aberrali, Mércia Ferraz, 1 ano de falecimento, Tuti Wolff, Natália e Eduardo Wolff, Bernadette do Amaral, Lúcia Okita, Hiroshi Kosugi, Hiroki Kosugi, Carmen Kosugi, Laura Fal Correa. Por todas as pessoas que faleceram vítimas do Covid-19, por todos os doentes e por todos os que sofrem, pedindo bênçãos e graças para Renata Maria de Moraes Munhoz, aniversário de 50 anos. Em ação de graças e em memória dos 100 anos do nascimento de Dom Constantino Amistaldi, dia 7 agora de julho, terça-feira. Pelas nossas famílias e para todos os profissionais da linha de frente e bastidores no combate ao coronavírus. Por todas as intenções pedidas para esta missa que não foram ditas ou lidas. E por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai-os que libertaste da escravidão do pecado, o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. O momento de ouvirmos o Senhor, o que Ele tem para nos dizer hoje. Encontrar a pérola rara, o tesouro escondido que é o reino, e o Senhor espera que nele depositemos nossos fardos. Ele é a vida. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria da jumenta. Eliminarei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, e desde o rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Bendirei eternamente vosso nome.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará dentro vossos corpos mortais, por meio de seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a Deus. Mais uma vez que nos unimos em nossa comunidade para celebrarmos a palavra e a Eucaristia, como sempre nós costumamos afirmar, para que a palavra e a Eucaristia, que para nós são presentes de Jesus Cristo em nosso meio, nos alimente e nos dê força para tentar viver as mensagens que os textos da liturgia de hoje querem nos apresentar. Não é só celebrar a palavra, é tentar abrir nossos corações para que essa palavra penetre em nossa vida e seja uma referência nos valores que nós cultuamos. Caso contrário, ficamos só na celebração e fica por isso mesmo. É importante que nós tenhamos encontrar caminhos de fazer com que aquilo que nós celebramos, nós tentemos colocar em prática.
Senão nós fazemos uma divisão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. É importante que nós tenhamos, na medida de nossas limitações, sermos coerentes com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós celebramos, como sempre nós estamos dizendo. Isso vale para todos nós, para os bispos, para os padres, para os diáconos, para a comunidade, para todos aqueles homens e mulheres que tentam viver na vida esses valores do reino de Deus que nós celebramos nas nossas celebrações. A liturgia de hoje nos apresenta 3 grandes momentos. Eu costumo explicar rapidamente aquilo que nós ouvimos pelas leituras. Nós todos acompanhamos, cada um a seu modo, as leituras de hoje, desse 14º domingo do tempo comum. A primeira leitura fala sobre o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele viveu cerca de uns 600 anos antes de Jesus nascer. Ele já anunciava para o povo de Israel a vinda de um Messias, não um Messias glorioso, um Messias guerreiro, montado num cavalo de força, mas um Messias montado num animalzinho, sinal de humildade e de serviço. Esse o profeta Zacarias, já 600 anos antes de Jesus nascer, já estava, por assim dizer, predizendo quais seriam as características do Messias, o Salvador da humanidade. E depois nós celebramos Domingo de Ramos, como vocês todos se lembram, ele entrando em Jerusalém, não montado num cavalo, símbolo do poder, da dominação, mas montado num jumentinho, símbolo do serviço. Essa é a primeira leitura de hoje, também nos merece muita atenção da parte de nós todos, para que nós nos abramos à palavra de Deus e sejamos coerentes com aquilo que nós cremos e celebramos. Quanto à segunda leitura, é mais séria ainda, porque o apóstolo Paulo aos Romanos, também a cada um de nós, fala que nós vivemos uma dupla realidade. Somos marcados pela carne e somos marcados pelo Espírito. O que significa viver segundo a carne? O que significa viver segundo o Espírito? Em poucas palavras nós dizemos, aquele que vive segundo a carne, aquela pessoa que está voltada para si mesma, para os seus egoísmos e fechado para Deus e para os irmãos. Isso é viver segundo a carne. Não é carne de açougue, mas a carne é o ser humano na sua limitação, na sua pecaminosidade. Então, repito, se viver segundo a carne é se fechar ao dom de Deus e se fechar também às necessidades dos nossos irmãos e irmãs com quem nós vivemos e convivemos. Viver segundo o Espírito é estar aberto ao coração, à mente e à vida, ao dom de Deus e à presença de Deus em nossos irmãos e irmãs. Isto é viver a carne e viver o Espírito. Hoje não é aqui nesse texto, mas no texto do Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma apresentação de quais são os valores da carne, entre aspas, quais são os valores do Espírito. Eu gostaria apenas de citar sem maiores comentários. Abertos ao Espírito, os que são abertos para Deus, são aqueles que vivem na alegria do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da fé, da humildade. Tudo aquilo que é expressão de vida é presença do Espírito Santo de Deus na sua dimensão de espiritualidade. Em contrapartida daquilo que é marcado pela carne, só vou citar, não vou fazer comentários. A libertinagem, os ciúmes, não sei o que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo, viu? Quiser reclamar, reclame com ele, não comigo. Está claro isso, gente? Desculpa a brincadeira, mas é verdade, porque às vezes fico falando coisas que não deve. Libertinagem, ciúmes, raiva, discórdias, divisões, inveja, bebedeiras e outras coisas mais. Tudo isso pertence ao espírito da carne. Então é a proposta do apóstolo Paulo para que nós vivamos sempre abertos ao dom de Deus, aos dons de Deus e também abertos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. E fazendo ligação com o evangelho de hoje, nós já explicamos várias vezes para vocês uma figura que tem aqui em nossa igreja, aqui uma pintura de nossa igreja, em cima do altar-mor, vocês podem ver uma frase do evangelista Mateus,
capítulo 11, versículo 28 a 30. Está escrito em alemão, mas a tradução, como todos nós já conhecemos: vinde a mim, todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas. Pois minha carga é suave e meu peso é leve. Isso é traduzido na língua portuguesa, aquilo que está escrito em alemão. O que significa carregar o peso? Vejam bem, a Torá, que era a lei, que era praticamente a constituição do povo de Israel, se tornava insuportável para os pobres, porque não podiam adquirir a ciência complicada dos 248 mandamentos e dos 365 proibições estabelecidas pelos doutores. Seria mais ou menos, mal comparando, quando os nossos magistrados defendem a Constituição do Brasil e a gente fica ouvindo, mas como eles sabem tantas coisas bonitas. Não é verdade? E que nós não sabemos, porque muitas vezes não temos acesso aos valores, à lei, à Constituição brasileira, dando um exemplo. Então, guarda as devidas proporções, os fariseus, os doutores da lei daquela época, conheciam a Torá, que é praticamente a legislação, a Constituição do povo de Israel. Mas eles começaram a fazer explicações das explicações das explicações. E aí, então, eles descobriram na Torá, imaginem vocês, 248 proibições e 365 mandamentos. Somando esses dois números, nós temos 613 mandamentos. Dá para pensar uma coisa assim, né? Jesus, quando apresenta a palavra dele, a mensagem dele, vai dizer, quando perguntaram qual é o primeiro mandamento, qual é a resposta? Amar a Deus e amar os irmãos. Tudo o resto é consequência disto. Uma vez já contei aqui, vou repetir. Eu estava dando uma palestra para um grupo de paroquianos, numa paróquia lá em Campinas, e um levanta a mão e fala assim, padre, o senhor não acha que 10 mandamentos são muitos demais? Eu falei, eu também acho. Não dá para o senhor fazer um resumo desses 10 mandamentos? Eu falei, posso fazer um resumo, contanto que você assuma o compromisso de cumprir o resumo. Não é claro, porque se eu tiver 1 ou 2 mandamentos, é muito mais fácil do que 10 mandamentos. Eu então simplesmente falei, meu caro amigo, amar a Deus e amar ao próximo são os 2 mandamentos principais, o resto é consequência disso. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, se refere ao nosso relacionamento com Deus. O 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º mandamento se refere ao relacionamento nosso com os nossos irmãos e irmãs. Por isso então que o apóstolo João vai dizer que no entardecer de nossa vida nós seremos julgados pelo amor. Então, nesse sentido, que eu gostaria de terminar a minha breve homilia, reflexão, dizendo para vocês o seguinte, que nós sejamos aqueles e aquelas que dão seguimento às propostas de Jesus, carregando os fardos, não só nossos, mas também os fardos dos outros. Desculpe falar, e só esperar que Jesus carregue os nossos fardos, para que nós também possamos, com o exemplo, que nós também carreguemos os fardos dos nossos irmãos e irmãs com quem nós vivemos e convivemos. Se nós fizermos isso, nós estamos vivendo aquilo que nós celebramos. Santo Agostinho vai dizer, ama e faça o que quiseres, mas ama. Este amor a Deus e amor aos irmãos que sintetiza toda a nossa vida, porque no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor que nós tivermos dado a Deus pela mediação dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé para fazermos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as preces da comunidade. Ó Pai, vós que ouvis a súplica de vosso povo e de maneira especial daqueles que são humildes e de coração sincero, olhai para nós em vossa bondade e atendei-nos em nossas necessidades. Senhor, na força da vossa palavra, animai os abandonados e infundi em todos nós vosso espírito de amor, para que sejamos sempre sensíveis às necessidades de nossos irmãos e irmãs. Rezemos. Senhor, força dos humildes, atendei-nos. Criai em nós um espírito que nos faça promotores da paz, da justiça, da solidariedade e assim sejamos testemunhas de vossa presença entre nós. Rezemos. Senhor, força dos humildes, atendei-nos. Amparai vossa Igreja, Senhor, para que seus pastores e ministros, a exemplo de vosso Filho, ajudem os que estão cansados e sobrecarregados entre nós. Rezemos. Senhor, força dos humildes, atendei-nos. Dai-nos, Senhor, humildade, entendimento e coração aberto para acolher o mistério dos vossos ensinamentos que hoje e sempre nos revela. Rezemos. Senhor, força dos humildes, atendei-nos. Senhor, Pai bondoso e Deus fiel, que nossas obras vos glorifiquem por vosso amor e por tudo o que fazeis. Isto vos pedimos por Cristo vosso Filho, e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra, da Eucaristia, que nós vamos iniciar com o ofertório, nós gostaríamos de pedir mais uma vez às pessoas que têm condições de ajudar aí a nossa igreja nesse tempo da pandemia. Muito obrigado. Amen.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiais pelo deserto o povo de Israel. Hoje, com a luz da vosso Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor ao Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos unimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. E nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar os dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
pelo mistério da fé. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizesse entrar na glória da ressurreição e o colocasses à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal do Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso Papa Francisco e nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva a nossa fé, nossa esperança. Passamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezar pelos nossos irmãos e irmãs que já nos deixaram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes trazemos em nossos corações. Aqueles e aquelas pessoas que foram citadas no início de nossa celebração. Especialmente o Rubens Carlos Ambil, 7º dia, e Dom Constantino Amstaldi, cujo centenário de sua morte nós estamos celebrando. Para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua vida eterna, na plenitude de Deus e no Espírito Santo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, anos eternos. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São Nicolau e todos os vossos santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
tem as minhas mãos. Emprestemos nossas mãos, a nossa vida ao Senhor Jesus, para que seu projeto de vida para toda a humanidade se concretize através dos nossos pensamentos e nossas ações, aquilo que nós refletimos no dia de hoje. Para que o Senhor Jesus, que também ajuda a gente a viver a vida, nos dê força para que nós possamos ser também instrumento de vossa paz, como muitas vezes rezamos na oração de São Francisco. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Oremos, nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus, de seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ouvir uma mensagem. Eu disse que deu 100 anos do nascimento dele, né? Desculpe o equívoco meu. Mas vamos ouvir então aquilo que André tem para nos dizer. Ontem à noite a gente ainda assistia um vídeo sobre os 50 anos de sacerdócio, e eu então fiz um discurso agora fazendo de novo. No centenário de nascimento de Dom Constantino Amstalden, celebrando a vida de um helveciano que se tornou soldado de Cristo. Em 7 de julho de 1920, a família de Benedito Amstalden e Filomena Sigrist está em festa. Acaba de nascer o 8º filho do casal, seu 4º filho homem. Benedito desce até o porão da casa, que construiu há 14 anos, e se dirige à adega. Abre a torneira de um barril de carvalho e de suas entranhas retira o melhor vinho produzido das uvas de suas terras nos últimos anos. Algo lhe diz que essa criança será muito especial na história da família e da comunidade. Não imagina nada além disso. Sobe novamente à casa. Os avós Benedicte e Josefa, Dom Ildefonso, pároco da comunidade, e outros membros da colônia vão chegando para visitar o recém-nascido. Os 7 irmãos se atropelam ao redor do berço, ansiosos por ver pela primeira vez o bubi da família Amstalden. Constantino é seu nome, revela Benedicto. E seu nome vem de seu querido primo e amigo Kunst. E a esse instante de alegria sucede-se o momento de oração do grupo, em agradecimento à vida do menino que acaba de nascer. O que Deus lhe tem reservado? Perguntam-se. Será um grande agricultor ou, quem sabe, um mestre doutor? Ou, por que não um sacerdote, profetiza alguém, um outro Nosso Senhor? Quem sabe? O vinho é distribuído aos adultos e sangria às crianças. Do fundo da sala, alguém exclama, Hoch soll leben, e todos respondem, lebt hoch. Helvécia eminentemente agrícola é um sonho que já se tornou realidade. Alguns anos se passam. Os filhos mais velhos da família Nolde, Walter e Leonardo já direcionam suas atividades profissionais para a agricultura, operando as máquinas de beneficiamento e trabalhando nas lavouras da propriedade. O menino Constantino acompanha as atividades dos irmãos, aprende com eles, brinca com as irmãs Josefa, Frida, Maria e Lidvina, e posteriormente com os mais novos, Leonor, Silvano e Valdemar. Escorregando pelos montes de palhas de café e de arroz, beneficiados na máquina, pescando e caçando como qualquer criança helveciana da sua idade. Mas algo de diferente começa a surgir na vida desse garoto. Uma semente começa a germinar de forma arrasadora, envolvente, decidida e sem volta. A vocação sacerdotal. Constantino decide, quer ser padre.
nesta igreja em que nos encontramos agora, olhando cada canto e nosso olhar encontrando a imagem de Nossa Senhora, a quem Dom Constantino dedicava especialmente devoção e amor por toda a sua vida. É fácil, mas também complexo, imaginar o momento em que provavelmente aqui ele teria tomado a decisão definitiva de seguir a Cristo. Início da década de 30, decisão tomada, é tempo de Constantino deixar sua terra natal para se entregar aos desígnios de Deus. Destino: Seminário Menor Presmonstratense de Bom Jesus de Pirapora. Embora pertençam à paróquia da Diocese de Campinas, é matriculado como seminarista na Arquidiocese de São Paulo. São 7 anos de adolescência e início da juventude marcados por uma formação extremamente rígida e rica em ensinamentos, que irão lapidá-lo por toda a vida. Em 1940, encerrado o ciclo menor de ensino, já moço formado, é hora de mudar os ares e iniciar seus estudos de filosofia e teologia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo. Serão mais 7 anos de preparação para o sacerdócio. Neste período, porém, o mundo enfrenta novamente a terrível experiência da guerra. Em agosto de 42, após uma sucessão de incidentes, o Brasil se declara em guerra contra a Alemanha e Itália. Constantino é convocado para servir o exército. É um período particularmente desafiador para ele, uma vez que sua vocação sacerdotal é continuamente testada por seus superiores militares. Mas ele permanece firme, encerra seu ciclo no exército e retoma os estudos. Em 8 de dezembro de 47, finalmente chega o grande dia na vida de Constantino. Passaram-se 16 anos, o seu sim inicial do mestre, um dia proferido na Igreja Matriz de Helvécia, se concretiza agora na Igreja de Santa Efigênia, no centro de São Paulo, catedral provisória da Arquidiocese, até o encerramento da construção da Catedral da Sé. Pela imposição das mãos de Dom Maria Alves Siqueira, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Constantino se torna Sacerdus in Aeternum, secundum ordinem Melquisedeque. Helvécia se rejubila por mais um de seus filhos, servindo a messe de Deus. Logo após sua ordenação sacerdotal, Padre Constantino é nomeado vigário cooperador de Santo Amaro, mas o cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, tem uma missão especial reservada a ele. Em 49 é inaugurado nas colinas de Ibaté, na cidade de São Roque, o Seminário Menor Metropolitano da Arquidiocese de São Paulo, Imaculado Coração de Maria. Padre Constantino é nomeado Padre Ministro, posterior ecônomo e finalmente reitor. Serão 21 anos de missão na formação de futuros padres da Igreja de São Paulo. Por lá passarão 1.219 jovens sob sua orientação. A estimativa da Igreja é que este número, somente 5% se tornem sacerdotes. Os demais 95% apenas comerão o feijão da Santa Igreja, como ironicamente se comentava na época. A grande verdade é que, embora não tenham sido ordenados a padres, esses 95% comedores de feijão, inclusive alguns filhos de Helvécia, jamais se esquecerão deste tempo nas colinas de Ibaté e serão eternamente gratos à educação recebida. Nada nesse tempo foi absolutamente em vão. Os tempos mudam. Entende-se ao final da década de 70, que os seminários menores da Igreja do Brasil se tornaram dispendiosos, com pouco retorno de vocações concretizadas. A partir de 69, dá-se início à desativação gradual do seminário de Ibaté, perdurando até 72. Final de 69, o então Monsenhor Constantino se despede das colinas de Ibaté, encerrando-se longo ciclo de sua vida sacerdotal, para assumir a paróquia do Divino Espírito Santo em São Paulo. Nos bastidores, porém, houve-se murmúrios de que sua dedicação nesses 21 anos o qualifica para se tornar um bispo da Igreja. Esses prognósticos se concretizam em 18 de março de 71, quando é nomeado pelo Papa Paulo VI administrador apostólico sede plena da Diocese de São Carlos.
Novamente, pelas mãos de Dom Maria Alves de Siqueira, arcebispo de Campinas, Dom Rui Serra e Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, em missa solene às 17 horas do dia 23 de maio de 1971, Dom Constantino Amstalden é sagrado bispo na Catedral de Campinas, com o lema Sicut Milis Christi, como soldado de Cristo. Jornais da cidade noticiam a solenidade e, posteriormente, registram a presença de personalidades da Igreja do Poder Público de Campinas e de São Carlos, onde tomaria posse como bispo na diocese em 25 de junho deste mesmo ano. A presença de um sacerdote, e que dirá de um bispo, filho de Helvécia, enche de orgulho, irmanando ainda todos os corações helvecianos, cada um se sentindo como se Dom Constantino não fosse somente Amstalden, mas carregasse o sobrenome de todas as demais famílias da colônia. Assim, Helvécia amanhece festiva em 30 de maio de 71, sinos tocando, parentes, amigos, autoridades civis e eclesiásticas de Campinas e São Paulo chegam para a primeira missa do seu bispo em sua matriz. Missa soleníssima novamente, com a presença querida de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, cantada majormente em latim pelo coral da igreja, formado por seus parentes, discursos alusivos à ocasião, destacando-se a erudição de seu primo, padre Lauro Sigristi, seguida pelo plantio de 4 palmeiras imperiais em frente ao prédio da escola, cada uma representando uma das famílias fundadoras da colônia, Ambil, Amstalden, Banvard e Wolf. De outro lado do transatlântico, na Suíça, mãe pátria, compartilha-se no mesmo sentimento. Temos um bispo na família. Isso se traduz em gestos concretos de solidariedade. Um jornal de Obwalden escreve: a construção da igreja dedicada a Bruder Klaus, São Nicolau, por Dom Constantino Amstalden em sua diocese de São Carlos, encontrou eco na população de Obwalden, que reuniu e lhe entregou significante soma de mais de 20 mil francos. E a generosidade do povo suíço se manifesta ainda mais fortemente por muitas vezes. Inúmeras são as missas celebradas na Catedral de Sarnen, na Matriz de Sachsen e no Flielighanft, pelo Bischof, seu descendente mais ilustre, sempre seguidas de solenidades civis e eclesiásticas naquelas terras e noticiadas pelos jornais importantes da região. Com a experiência de formadores sacerdotes, Dom Constantino dá continuidade ao estímulo às vocações sacerdotais, segundo o espírito do Concílio Vaticano II e totalmente fidelidade à Igreja. Constrói um refeitório modelo no Seminário de São Carlos, funda em Campinas, em 1981, o Seminário de Teologia da Diocese de São Carlos, Casa de Formação São Carlos, no bairro Chácara Primavera, além de edificar a Igreja São Nicolau de Flins em São Carlos. Durante seu pastoreio, criou 21 paróquias e ordenou 70 padres. Sempre percorreu o imenso território de sua diocese para celebrar com grande prazer as missas de crisma e passar momentos alegres de convivência com seus diocesanos. Em 1995, chegam aos seus 75 anos de vida. Apresenta a Sé o seu segundo pedido de renúncia. O primeiro fora recusado. Seguindo as normas da Igreja, o qual é aceito pelo Papa João Paulo II aos 25 de outubro daquele ano. Os 25 anos de episcopado de Dom Constantino, em 23 de maio de 96, são celebrados com grande alegria em São Carlos, na presença de 20 bispos, uma centena de padres, crianças, jovens e adultos. Foi em clima de festa que Deus o chamou de volta ao céu. Ele se confraternizava com parentes da Suíça. Eram 16 horas do dia 14 de fevereiro de 1997. Como São Paulo diz a Timóteo em sua carta: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O tempo de vida de Dom Constantino foi exatamente o seu tempo de serviço à Igreja de Cristo, que tanto amou. E São Paulo continua: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Dom Constantino partiu, deixando a todos um sorriso em dia de festa.
No próximo domingo, dia 12 de julho, nós, em nossa paróquia, iremos receber o nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller, que dará da posse como pároco ao cônego Álvaro Ambil. Portanto, no próximo domingo, às 9 horas, também a missa será transmitida pelo Facebook. Não será missa presencial. Então, no domingo que vem, dia 12, às 9 horas, a posse do cônego Álvaro como pároco de nossa paróquia. Quero explicar para vocês rapidamente, quando eu deixei a catedral, Dom Ayrton José dos Santos me nomeou administrador paroquial. Então, esses 5 anos eu estou como administrador paroquial. Com a chegada de Dom João Inácio, ele me promoveu a pároco, uma questão do direito canônico, né? Os trabalhos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, o título é um pouco diferente. Porque no dia 8 de julho de 1962, me ordenei sacerdote lá em Campinas, junto com o cônego Teixeira, que já faleceu. Depois passei por diversas paróquias, primeiro em Curadagem, em Campinas, Candelária, em Dayatuba, reitor do Seminário de Filosofia, pároco Nossa Senhora da Aparecida de Jardim Proença. 15 anos depois na Catedral, depois estou aqui, e aqui estou para servir o Senhor. A todos, então, um bom dia, uma boa semana e uma saudação especial aí do nosso diácono. O Senhor seja a vossa alegria e vossa paz, sempre na esperança de dias melhores, que todos tenham uma santa semana. Graças a Deus.